Olá, gente boa! Mais um domingo pela manhã no nosso culto. Eu espero que você esteja bem. Pegue seu café, reúna sua família, pegue sua Bíblia e nós vamos aprender um pouco mais da palavra de Deus. Você sabe o que significa empatia? Empatia é a habilidade de se colocar no lugar do outro, de enxergar o mundo a partir da perspectiva do outro, de sentir as coisas a partir do sentimento do outro. É se colocar no lugar do outro ao ponto de aprender de maneira como o outro aprenderia. Nós temos que fazer um exercício parecido com empatia. Os textos bíblicos eles não foram escritos pensando no público brasileiro do século XXI. Por isso é necessário que a gente entenda quem eram as pessoas que leriam os livros, para que a gente possa entender a palavra de Deus à luz dos olhos deles. E assim, transportar para a nossa época e aplicar de maneira adequada. Quando nós lemos o livro de Marcos, nós sabemos que o livro de Marcos foi escrito para os romanos. Os romanos eram um povo que eram muito ligados à glória, muito ligados à honra, ligados à autoridade, ao poder. Eles gostavam de ter domínio sobre as pessoas. Quando Marcos escreve o seu evangelho, ele quer mostrar que Jesus não é só um rei glorioso, mas ele é alguém servo. E é por isso que Marcos dedica grande espaço para falar sobre serviço. Por causa desse apego à honra, à glória, quando alguns romanos olhavam para a mensagem do Evangelho, eles olhavam e viam uma mensagem de fracasso. Era a mensagem sobre um judeu que era carpinteiro, que viveu em Nazaré da Galileia grande parte da sua vida, que morreu crucificado como um criminoso comum, debaixo de uma autoridade romana, Pôncio Pilatos. Quando Marcos vai falar sobre o Senhor Jesus, ele não diz que ele era um judeu fracassado ou apenas um carpinteiro. Ele diz que ele era um rei glorioso, que veio com uma missão: salvar pessoas por meio do seu sacrifício. Logo, a coroação desse rei não era uma coroação comum como os romanos esperariam, mas era uma coroação em dor e morte. Porque Jesus não era um rei aos moldes romanos, que era um rei controlador, mas Jesus era um rei que se mostrava glorioso por meio do serviço. Quando nós olhamos para os primeiros versículos de Marcos, do versículo 1 ao versículo 13, nós vemos Marcos mostrando quem é Jesus. E Jesus é mostrado como o Messias esperado, o Cristo, o rei esperado pelos judeus, e como o Filho de Deus, alguém que tinha um relacionamento tão íntimo com Deus, que o capacitava para cumprir a sua missão, a missão de ser canal de bênção a todas as nações. Marcos, assim, vai mostrar que Jesus ele foi anunciado pelos profetas do Antigo Testamento, foi anunciado por João Batista, foi anunciado nos céus como o Cristo, Filho de Deus, por Deus Pai e pelo Espírito Santo. Mas Jesus também é um rei empático. Ele é alguém que se coloca no lugar daquelas pessoas ao qual veio salvar. E assim, no batismo, Jesus estava assumindo a responsabilidade e o papel de ser aquele que pagaria os pecados daqueles que se achegassem a ele com fé. Se do versículo 1 ao versículo 11 nós vemos Jesus sendo anunciado com grande glória, agora nós vamos ver Jesus sendo anunciado em grande batalha. Esse rei não teria uma caminhada tranquila no seu ministério terreno. Esse rei teria grandes oposições. E nós vemos agora a primeira oposição ao ministério de Jesus na sua tentação no deserto. Abra comigo Marcos capítulo 1, do versículo 12 e o versículo 13. Logo após, o Espírito o impeliu para o deserto. Ali esteve 40 dias sendo tentado por Satanás. Estava com os animais selvagens e os anjos o serviam. É interessante quando nós comparamos a tentação de Jesus descrita por Marcos e a tentação descrita por Mateus e Lucas. Mateus dedica 11 versículos, Lucas 13 e Marcos só 2. Em Mateus e Lucas nós vemos em que o Senhor Jesus foi tentado e como ele venceu essa tentação contra Satanás usando a palavra de Deus. Marcos, nós não vemos em que ele é tentado e nem há uma notícia de que ele venceu a tentação. Isso mostra que o objetivo dos relatos da tentação em Mateus e Lucas é diferente do relato da tentação em Marcos. Em Marcos, a ênfase não está na vitória. É certo de que o nosso Senhor venceu a tentação, porque isso é confirmado em Mateus e Lucas e no restante do Novo Testamento. Mas em Marcos, a tentação de Jesus é usada para mostrar que o ministério terreno de Jesus era marcado por oposição. É interessante o relacionamento entre o batismo e a tentação de Jesus. O versículo 12 começa logo após. Marcos ele tem essa característica de concatenar as ideias e mostrar algo bem rápido, como se Jesus se movimentasse rápido de um lado para o outro, Jesus fizesse várias coisas ao mesmo tempo, e ele está querendo linkar o batismo com a tentação de maneira rápida. O mesmo Espírito que mostrou que Jesus era o Cristo, Filho de Deus, agora é o Espírito que o leva para o deserto para ser tentado. Ou seja, a tentação de Jesus também é uma maneira dele se identificar. É uma das maneiras de mostrar quem Jesus é. Assim como no batismo, Jesus se identifica como o Filho de Deus. E nós sabemos que no Antigo Testamento, esse termo Filho de Deus é usado para Israel. Só que a diferença entre Israel e Jesus é que Israel foi um filho rebelde. Jesus foi o filho que agradava ao Pai. Nós vemos agora na tentação Jesus também sendo comparado com Israel. Assim como Israel foi levado ao deserto, Jesus foi levado ao deserto. Porém,
Israel fracassou no deserto. Jesus venceu a tentação no deserto. Marcos faz questão de mostrar que Jesus, ele não é só o Filho de Deus que o agrada, mas ele é o Filho de Deus que passou ileso diante das tentações, diante das seduções de Satanás. É interessante perceber que não há a descrição da vitória de Jesus. E isso é proposital, para mostrar que o ministério desse rei glorioso, ele enfrentaria várias oposições. A partir do capítulo 2 de Marcos, Marcos vai mostrar que Jesus vai ter vários oponentes. Os religiosos da época iam se opor aos milagres que Jesus fazia. Eles iam contra a identidade de Jesus. Eles iam se opor ao relacionamento de Jesus com as pessoas. Eles iam falar que Jesus não tinha um relacionamento legítimo com Deus. E alguns até diriam que Jesus tinha um relacionamento com Satanás. E era por isso que ele tinha poder de expelir demônios, porque ele era alguém enviado por Satanás. Mas aqui na tentação nós vemos que Satanás é o oponente de Jesus. Jesus não tem nenhum relacionamento com Satanás. Satanás é mostrado como seu adversário, que nessa batalha foi vencido, mas que o importunaria, que se oporia a ele durante todo o seu ministério terreno. Quando nós olhamos para a realidade que o nosso rei Jesus, ele foi um rei empático, ele foi alguém que não só assumiu os nossos pecados, mas assumiu a nossa humanidade ao ponto de também ser tentado, isso deve nos animar. Nós enfrentamos várias batalhas na nossa vida cristã, várias lutas contra o pecado, nós enfrentamos várias lutas no nosso dia a dia. Pense um pouquinho comigo. Nós nos sentimos muito mais encorajados quando nós conversamos com alguém que passou pelas mesmas lutas que a gente, mas venceu, do que quando nós conversamos com alguém que não entende as nossas lutas, que não sabe por aquilo que nós estamos passando e tenta nos dar conselhos. Quando nós olhamos para o nosso Rei glorioso, nós vemos que ele é um Rei glorioso, mas ele é um servo empático. Quando nós olhamos para o nosso Rei Jesus, nós vemos não apenas um Rei glorioso, distante, nós vemos também um Rei servo, mas um servo empático. Alguém que não ficou dos céus olhando para a nossa situação, mas que assumiu a nossa humanidade e que sofreu as nossas dores. Por causa disso, quando nos aproximamos de Jesus, nós nos aproximamos não de um Deus distante, mas de um Deus que é próximo e que entende o que é ser um ser humano e que entende o que é passar por tentações, que entende o que é batalhar contra Satanás. Assim, quando nós ouvimos que o nosso Senhor foi tentado à nossa semelhança, isso deve nos encorajar. É isso que o autor de Hebreus entende quando ele fala sobre a tentação de Jesus. Hebreus capítulo 2, do versículo 14 ao versículo 18, nos mostra que Jesus, ele se tornou ser humano, ele se fez carne, porque ele se identificou com aqueles com quem ele iria salvar. Jesus não veio salvar anjos, ele veio salvar seres humanos, e é por isso que ele nasceu e ele veio como homem. E o fato dele ter sido tentado e vencido faz com que nós encontremos nele socorro contra as nossas tentações. Alguns cristãos, quando olham para a tentação, eles olham e percebem a tentação como se fosse algo infalível, algo que eles são incapazes de vencer. Alguns cristãos chegam a falar, não, isso é forte demais, eu sou incapaz, eu não tenho força para aguentar a tentação, isso é demais para mim, é mais forte do que eu. De certa maneira, eles estão falando uma verdade. A nossa natureza pecaminosa faz com que a nossa carne seja fraca contra a tentação. Mas nós que cremos em Jesus, que nós fomos aceitos como filhos de Deus por meio da fé, no sacrifício e na ressurreição de Jesus, nós temos poder em Jesus para vencer as tentações. Ele venceu e abriu o caminho da vitória. E pelos méritos dele, e por causa do mesmo Espírito, que demonstrou que ele era o Filho de Deus, que ele era o Cristo esperado, que ele era o verdadeiro Salvador, o servo sofredor, o Espírito que o levou ao deserto para ser tentado, para que ele também se identificasse conosco em tentação. Esse Espírito nos capacita a vencermos a tentação também. Você tem, por causa de Jesus, o poder para vencer qualquer tentação. Mas há um outro texto em que o autor de Hebreus aplica a tentação de Jesus à nossa realidade como cristãos, e esse eu gostaria de ler. É Hebreus capítulo 4, do versículo 14 ao 16, que diz assim: Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono de graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude em momento de necessidade. Nesse trecho, Jesus é chamado de sumo sacerdote, ou seja, alguém que faz o meio de campo entre nós e Deus. Mas ele não é um sumo sacerdote apático. Ele é um sumo sacerdote empático. Ele é alguém que se colocou no nosso lugar, que viu as coisas a partir da nossa perspectiva, que sofreu aquilo que sofremos e que foi tentado semelhante àquilo que nós somos tentados. Porém, por ter sido vitorioso, por ter passado pela tentação sem pecado, ele nos abriu acesso ao trono de graça. É interessante quando nós lemos sobre esse acesso,
nós vemos que quando chegamos ao trono de graça, nós encontramos misericórdia e graça. Embora essas duas palavras sejam normalmente usadas juntas, elas têm significados diferentes. Misericórdia é a atitude de não dar uma punição que alguém merece. Graça é a atitude de dar algum benefício, alguma bênção que alguém não merece. Porque Jesus é o nosso sumo sacerdote, é aquele que faz o meio de campo entre nós e Deus. E ele é um sumo sacerdote empático. Nós temos acesso a esse trono de graça por meio da sua vitória à tentação. Ele não cedeu ao Satanás, mas se manteve íntegro da tentação no deserto até o final do seu tempo aqui na terra. Porque ele foi para a cruz sem nenhum pecado. Ele poderia, ali naquela cruz e em sua morte, carregar os pecados daqueles que se aproximam dele com fé. E por causa dele, quando nos aproximamos do trono de graça de Deus, nós recebemos misericórdia. Nós não recebemos a punição que era devida a nós, mas por causa do seu sacrifício perfeito, nós recebemos a misericórdia. O nosso pecado foi pago e nós temos acesso a Deus em misericórdia e perdão. Mas além disso, por causa do seu sacrifício perfeito, porque ele venceu as tentações. Quando nós chegamos ao trono de graça, nós recebemos graça, nós recebemos fortalecimento, encorajamento, satisfação que nos afasta do pecado. E por causa dele, nós podemos não só ter o perdão de pecados que cometemos, mas nós podemos também ter a força para vencer as próximas tentações. Diante disso, eu quero orar pedindo para que Deus ele fortaleça você a vencer as tentações no poder do nosso grande rei, o nosso rei glorioso, que é um servo empático. Que você se aproxime de Jesus, sabendo que ele sabe o que você passa. Ele sabe a sua dor e ele é capaz de te socorrer em meio às suas tentações. Mas eu também quero orar por você e por mim, porque eu sei que nessa batalha contra as tentações nós não passamos ileso como Jesus passou. Nós caímos em pecado, nós ofendemos o nosso Deus. Mas quando nos aproximamos diante do trono de graça, nós não encontramos a punição, porque Jesus venceu as tentações. Nós, diante do trono de graça, nós recebemos perdão e misericórdia. Por isso eu quero pedir para que Deus te encoraje a pedir perdão por aqueles pecados que você tem tentado esconder dele. Mas nada fica oculto aos olhos do nosso Senhor. Ele sabe aquilo que você faz. É interessante saber que mesmo como pessoas falhas, o acesso ao trono de graça permanece aberto, não pelo nosso mérito, mas pelo mérito daquele que foi tentado e venceu. Hoje é o dia de você pedir perdão por aquilo que talvez você tenha tentado esconder. Por isso, vamos orar agora. Senhor, nós te agradecemos, porque o nosso Rei Jesus é um Rei glorioso, mas ao mesmo tempo ele é um servo empático. Ele se colocou no nosso lugar, ele sabe das nossas dores, ele conhece o que é ser tentado e ele sabe e ele nos abriu o caminho da vitória. Pai, nos ajuda, Senhor, a vencermos as tentações no poder disponibilizado por Jesus. Jesus venceu a Satanás, não só no deserto, mas Jesus, ele se mostrou vencedor contra Satanás e contra a morte, na cruz vazia e no túmulo vazio. Na sua morte e ressurreição, nós temos a certeza de que não há nada que seja mais poderoso que o poder do nosso Rei glorioso. Por isso, Senhor, nós te pedimos, nos dê força contra as nossas tentações. Mas nós também sabemos que não passamos ilesos contra as tentações. Algumas vezes nós te ofendemos e por isso nós queremos nos aproximar do trono de graça e pedir perdão. Pai, nos ajuda, Senhor, a nos aproximarmos do Senhor, não só pedindo bênçãos, pedindo graça, mas, Pai, nos ajuda, Senhor, a nos aproximarmos do Senhor confessando pecados e recebendo o perdão que vem dos céus. Para que assim a gente possa, Senhor, espelhar e espalhar a glória do Senhor, o poder do Teu reino e assim conquistar outras pessoas. É isso que te pedimos. Em nome santo de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Até o culto da noite.